Oséias ele foi um profeta chamado por Deus para dar uma orientação para o povo de Israel, porque eles estavam esquecendo do Senhor. Era um tempo de dificuldades. Realmente, eles estavam prosperando financeiramente, estava havendo uma prosperidade em vários aspectos da vida, mas quando Deus estava olhando para eles, não estava vendo prosperidade, estava vendo decréscimo. Eles estavam perdendo algumas coisas. Eles achavam que estavam fazendo bons investimentos, mas Deus estava dizendo: olha, o investimento que vocês estão fazendo não é um investimento bom. Vocês estão plantando coisas ruins para o seu futuro. E isso vai trazer sofrimento para vocês. É verdade que estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos vendo o reflexo disso no nosso dia a dia, no nosso viver diário, mas ainda somos responsáveis para plantar bem. Como você tem plantado nesses dias? Não só plantando, falando aqui necessariamente de semente, mas das escolhas do seu dia a dia, das escolhas da sua vida. Quais são os investimentos que você está fazendo? Quando Oséias faz essa frase, Deus faz essa frase, especialmente em Oséias 8:7, semeia vento e cegarão tormentas, isso é baseado num princípio de Deus. É uma lei do Senhor. Se você planta bem, você vai colher bem. Se você planta mal, você vai colher o mal. Ainda plantando bem, estamos num mundo que infelizmente é caído, é contaminado pelo pecado. Então ainda nós temos a luta para colher bem, investindo no coração de nossos filhos, de nossa família, de nosso lar. Ainda nós temos uma luta com esse mundo que a Bíblia chama, através do apóstolo Paulo, de um mundo tenebroso, Efésios 6. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai trazer de novo essa mesma ideia em Gálatas capítulo 6. Ele vai dizer: de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você vai colher. Eu estou pegando esse gancho da última mensagem porque eu citei isso na última mensagem. E eu quero desenvolver um pouco desse pensamento aqui. Não somente do nosso amor a Deus, mas também das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos, de um jeito extremamente prático. Já que eu amo a Deus, como é que eu vou viver isso na prática? Paulo está dizendo que nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. E a minha pergunta é essa: que tipo de coisas você tem plantado nesse momento na sua vida? Quais são os investimentos que você tem feito das suas escolhas? Oséias ele vai dar uma orientação para o povo de Israel em áreas que eles não estavam plantando bem e que Deus queria que eles mudassem, para que eles pudessem colher coisas boas. Olha que interessante, o que Deus está dizendo é que Ele quer que eles colham bênçãos e não maldição. Pela lei de Moisés, Deus já tinha dito para eles: se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês não me obedecerem, vocês vão ter consequências dessa desobediência. Nós não estamos debaixo da lei, mas o princípio continua, conforme o que Paulo explica lá em Gálatas 6. De Deus você não zomba, você não acha que você está no controle das situações e você faz o que você quer, porque você ainda tem um Deus que ainda está no controle de todas as coisas. Nós temos uma responsabilidade com Ele, por causa do nome dele que nós levamos. Isso é muito importante. No mundo onde nós estamos andando, pessoas estão vendo quem somos nós. E nós estamos sendo a cara de Deus para essas pessoas. Onde é que as pessoas vão ver Jesus Cristo? Onde é que elas vão ver o rosto de Cristo? Na igreja. Nós somos a face de Cristo nesse mundo. Através do quê? Das nossas atitudes. Da maneira como nós semeamos. A maneira como nós investimos. Isso se refere a várias áreas da nossa vida. Nossos talentos, nosso tempo, nossos dons, nossos bens. Tudo que Deus nos permite fazer. Eu quero olhar aqui com você em Oséias e ver como que essa lei tão importante de Deus aplica para nós. Devemos semear corretamente para colher bênçãos no futuro. Oséias ele busca despertar Israel para essa realidade, porque eles estavam investindo num futuro desastroso e Deus não queria isso para eles. E esse mesmo princípio a gente precisa estar atento. Deus diz para eles: não vai ter seara, a erva não vai dar farinha, e se der, quem vai comer são os estrangeiros, porque Israel se esqueceu do seu Criador. Israel esqueceu de a quem era o Deus deles, quem era o Senhor deles. Está pronto para olhar comigo 3 áreas aqui na vida de Israel? Eu quero convidar você para ir para o capítulo 4, então, do livro de Oséias. Aqui no capítulo 4 nós vamos encontrar 3 áreas, 3 elementos importantes para nos ajudar a saber, avaliar como nós estamos semeando. Essa é uma forma de ajudar você a poder verificar se você está cultivando bem.
Eu não sei se você já teve experiência de mexer com lavoura, com plantação, mas independente disso, é um elemento bem simples. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Se você planta café, você não tem como colher uva, você vai colher café. Se você planta uva, então você não vai colher café. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. O que coisas nós podemos plantar para colher bem? Então, a primeira coisa, olhando aqui em Oséias capítulo 4, eu vou pular direto para o versículo 6. Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não me sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E aí ele continua falando sobre também a responsabilidade do povo. Versículo 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Então, a primeira grande área que nós precisamos avaliar, verificar como nós estamos semeando, é semeie mais conhecimento de Deus. Semeie mais conhecimento do Senhor. Por que isso é tão importante? Irmãos, nós sabemos muito sobre Deus. Nós temos um privilégio, nós temos muitos recursos. Nós vivemos num mundo de recursos que nunca foi imaginado na história. Não só de recursos da palavra de Deus, de ter a Bíblia em nossa língua, em diversas línguas, mas ter recursos de fonte de conhecimento. É verdade que tem muita coisa que talvez não é muito bom, mas você vai tendo discernimento de fazer a busca e encontrar muito material. Há muita gente de referência que você pode ouvir, que você pode buscar. Você tem isso de uma forma gratuita. Quando eu fui para o seminário em 1995, muitas coisas a gente não tinha que ir para a biblioteca para pesquisar. Hoje você pesquisa no seu celular. E você tem fontes ainda melhores do que as fontes que a gente tinha lá no seminário, uma biblioteca bem simplesinha, talvez com 3, 4, quando muito 5 autores, para a gente poder fazer uma pesquisa. Quando você sabe que hoje nas faculdades, pelo menos 20, 25 autores você vai usar no mínimo para você ter uma pesquisa que vai ser considerada, você realmente pesquisou, você realmente se aprofundou no tema que você está pesquisando. Irmãos, o povo de Israel, eles conheciam sobre Deus, mas o que Oséias está dizendo aqui? Eles deviam viver isso também. Conhecer mais de Deus, conhecer mais do Senhor, mas viver isso que eles estavam conhecendo. Não faltava conhecimento de Deus. Os sacerdotes eram pessoas que estavam ali prontas para ministrar. Mas o triste da história é que nem os sacerdotes estavam tão preocupados assim com a prática. Nosso desejo, que Deus nos ajude pela sua misericórdia e graça, para ajudar cada pessoa que aqui na igreja ensina, ministra, nosso desejo é que sejam os melhores professores, sejam os melhores instrutores, não só para os adultos, mas até para as crianças. Pessoas que nós estamos trabalhando com elas. Eu não estou dizendo que o ensinamento vai ser sempre perfeito para cada criança, que vai ter todas as respostas das perguntas que eles fazem. Hoje tinha alguém fazendo uma pergunta, eu estava ouvindo lá, eu falei, ainda bem que não sou eu que tenho que responder essa pergunta. Porque eu sei que tem pessoas que vão poder responder, ou no mínimo dizer, olha, nunca pensei sobre isso. Muitas vezes em discipulados eu disse, olha, nunca pensei sobre isso. Essa pergunta é muito boa. Você me deixa um tempo para pesquisar, ou para poder perguntar para alguém, ou pensar sobre isso juntos. Porque a Bíblia é muito rica, muito conhecimento. Mas nós queremos pessoas com o coração voltado para agradar o Senhor, para conhecer do Senhor e viver essas coisas. Está dando para entender? Conhecer mais do Senhor, investir mais na nossa vida, em nosso relacionamento com Ele. Israel estava deixando Deus de lado por causa de outros interesses. Era isso que a boca deles estava cheia, estava falando, dos interesses que eles tinham por outras coisas. Deus estava ficando cada vez mais de lado, mais de lado, mais de lado. No começo do capítulo 8, é bem interessante para ver, se você olhar comigo de volta lá, Oséias 8, versículo 1 diz assim, embora a trombeta, é uma tradução aqui, deveria ter o H aqui, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Versículo 2, a mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Ele está dizendo, o povo de Israel está dizendo, nós sabemos quem é Deus, nós conhecemos o Senhor.
Versículo 3: Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então eles estão dizendo, nós sabemos quem é Deus, mas estão fazendo o que eles querem. Deus está dizendo, vocês não estão me buscando. Vocês estão buscando outras fontes de conhecimento que não é a mim. Infelizmente, quando eu estava terminando o meu curso no seminário, eu tinha uma falsa compreensão. Eu acho que até falei isso numa das aulas da escola dominical. Eu achava que eu precisava conhecer tudo para ter todas as respostas. De novo, não é ruim a gente buscar conhecer mais a Deus para compreendê-lo melhor e poder ajudar outros com as respostas. Mas qual que é o meu problema nesse conceito? Quando é que existe alguma pessoa que vai saber tudo sobre Deus? Nunca, irmãos. Isso deve trazer o nosso coração para uma humildade de buscar aprender e conhecer mais do Senhor. Saber mais quem é o Senhor Jesus Cristo, qual é a obra que Ele fez e compreender algo que é imensurável. E há tanto para aprender. Há tantas áreas para a gente conhecer mais do Senhor. Então nunca devemos cair no erro de achar que nós já sabemos o suficiente e sermos confortáveis com isso que nós sabemos. Mas não só conhecer o Senhor e viver isso que nós aprendemos. Você tem vivido as coisas que você tem aprendido sobre Deus nesses anos da vida cristã? Tem colocado em prática esses conhecimentos? Para ter um futuro abençoado, nós precisamos compreender esse apelo que Oséias está fazendo para o povo. Ele está dizendo, vocês precisam semear bem. Comece semeando o conhecimento de Deus. É verdade que tem várias ciências e várias áreas. Talvez aqui, hoje de noite, se eu perguntasse para vocês cada uma das áreas que você tem investido a sua vida, nós vamos ter, se nós tivermos 20 pessoas, vai ter 20 respostas diferentes. Até mesmo dentro da mesma área de profissão. Nós vivemos um tempo de muito investimento, de conhecimento rico em diversas áreas. Mas quantos de nós juntos conhecemos sobre Deus? Que nós podemos juntos compartilhar da mesma fé, do mesmo Senhor. Oséias estava fazendo um apelo para o povo para que eles buscassem mais o Senhor. Como servos de Deus, nós somos responsáveis nesse momento para viver isso que Deus nos desafia aqui, do que Deus desafia o povo de Israel. Minha pergunta é, como é que você está plantando nessa área? Como está sendo o seu investimento nessa área? Olha que interessante, Oséias 6, versículo 3. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Ele está falando daquela chuva abundante. Mas existem dois tipos de chuva, a chuva temporã e a chuva serôdia. Então essa chuva, Deus ele vai trazer as suas bênçãos, ele vai trazer. Você sabe que numa plantação tem uma coisa que o agricultor não tem como fazer. Ele pode plantar no tempo certo, ele pode arar a terra, tirar todas as pedras, colocar a melhor semente, plantar essa semente no tempo devido e concluir todo o trabalho no tempo certo. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer, que é o quê? Ele não tem como trazer a chuva. Ele depende do tempo, da experiência dele, o tempo que vai vir as chuvas. Estava vendo esses tempos atrás um videozinho em que um agricultor estava emocionado porque chegou a chuva e ele fala no vídeo, chegou a chuva no tempo certo. A gente terminou de plantar tudo e agora chegou a chuva. Ele mostra a chuva chegando no horizonte porque ele dependia disso para o futuro da colheita. Oséias está dizendo, irmãos, vamos crescer no conhecimento, vamos investir no conhecimento de Deus, vamos viver porque Deus vai abençoar. Deus vai trazer a bênção dele no tempo certo, mas nós precisamos nos capacitar, isso deve ser algo real na nossa vida, algo verdadeiro na nossa vida. E não é falar sobre ser fiel a Deus quando está tudo indo bem, é ser fiel a Deus mesmo quando as coisas estão más. Isso é plantar o conhecimento de Deus, é aplicar esses conhecimentos naquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Nossa fé, nossa esperança em Deus, num mundo que nesse momento está apavorado. Num momento da história em que o mundo está descrente de qualquer outra realidade. Essa é a hora-chave que nós temos para mostrar para as pessoas que Deus é real, que Deus se importa, que Deus se envolve conosco.
isso acontece quando nós vivemos isso. E era isso que Oséias desafia o povo, para que eles plantassem bem nessa área. Você quer colher bênçãos no futuro? Comece plantando mais conhecimento de Deus e viver esse conhecimento onde Deus te coloca, nesse momento que estamos vivendo. Segunda área de desafio, nós vamos encontrar nos versículos 10 e versículo 11, especialmente o versículo 10 aqui de Oséias, capítulo 4. Volta comigo para Oséias 4, versículo 10. A segunda área de desafio que Oséias apresenta para o povo, que Deus apresenta para o povo, a gente encontra aqui nesse versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A segunda área de desafio de Oséias para o povo é que eles deveriam semear mais na celebração. Enquanto a primeira área fala sobre conhecimento, a segunda área é a celebração, ou seja, a adoração ao Senhor. A raiz dos problemas do povo de Israel era uma questão de adoração. A grande verdade é que eles eram idólatras. Mesmo tendo o Deus verdadeiro, eles não estavam adorando o verdadeiro Deus como ele deveria ser adorado. É bem interessante para ver, se você fazer um estudo sobre os ídolos na Índia. Eu ia perguntar para o Apólito como que é a situação religiosa lá em Moçambique, mas não deu tempo. Eu esqueci, eu queria ouvir um pouco da experiência do Apólito vivendo lá em Moçambique e tudo. Mas na Índia, você tem tantos deuses que você tem um deus para cada dia da semana e você ainda poderia passar 3 anos e não conhecer todos os deuses. Em cada província, em cada região, desde animais, tem templos para, por exemplo, o Templo dos Ratos. É horrível, eu não sei se alguém já viu um vídeo. Se você colocar Templo dos Ratos na Índia, é uma coisa apavorante. Mas tem pessoas que vão lá e dão ofertas para esses animais. E aí você tem templo de cobras, templo de macacos e por aí vai. Na nossa cultura ocidental, a gente não tem esse tipo de situação. Mas não se engane, não é porque nós não temos um templo dedicado ao Deus dos ratos que nós não temos os mesmos ídolos dentro do nosso coração. A nossa adoração daquilo que nós estamos colocando em primeiro lugar. O que é um ídolo? É quando você olha para uma coisa e coloca aquilo como o melhor. De um jeito bem simples é isso. Quando uma criança olha e fala assim, ó, esse jogador é o melhor do mundo. O que ele está dizendo? Que esse jogador ele é melhor do que qualquer outro jogador que exista. Quando você está colocando alguma coisa no lugar de Deus, você está dizendo que aquilo é melhor do que o Deus que você deveria servir. Israel estava vivendo dessa forma. Deus está dizendo, vocês vão sofrer muito mais porque vocês não estão colocando a adoração no lugar certo. Vocês não estão me celebrando. O coração deles era longe de Deus. Olha comigo Oséias 10, versículo 1. Olha que interessante. Israel é uma vide luxuriante. Oséias 10, versículo 1. Que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. E versículo 2. O coração é falso. Por isso serão culpados. O Senhor quebrará seus altares e deitará abaixo as colunas. Deus está dizendo para eles, vocês vão colher o fruto de vocês estarem não me adorando. Vocês estão adorando outras coisas. Uma boa forma de avaliar se o Senhor é seu Deus, quer ver uma boa maneira? Uma boa forma de verificar é você responder. A pergunta é, o quanto você espera em Deus? Quando você faz os seus pedidos, quando você traz a Deus os seus clamores, quando você traz para Deus a sua intercessão, o quanto é que você deixa isso no altar de Deus e deixa Deus cuidar? Isso mostra muito como está a nossa adoração a Deus. Essa é uma boa forma de avaliar. Quer ver com um exemplo? Oséias capítulo 12. Ele fala sobre isso. Oséias 12, versículos 5 e 6. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o Senhor, e Senhor é o seu nome. Versículo 6. Converta-se a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Espera no Senhor. Converta-se, ou seja, volte-se a Deus. É uma mensagem de amor de Deus para o seu povo. Volte para mim, guarda o amor e o juízo no teu Deus e espera nele. Espera no Senhor, nas suas respostas.
espera em Deus no seu cuidado. E quando você faz isso? Quando você semeia a adoração ao Senhor. Você quer ter certeza de colher bênçãos no futuro? Comece semeando a adoração a Deus. Como é que você adora a Deus no seu dia a dia? Como é que você tem celebrado o Senhor no seu coração? Do momento que você acorda até o momento que você vai deitar. É só uma oração na hora que você acorda, dizendo: Senhor, obrigado porque eu acordei hoje de manhã, me dá um dia bom. E aí você lembra de Deus no final do dia, quando você chega na hora de dormir, você fala: Senhor, obrigado por tudo, porque tudo foi bem hoje, e eu posso agora dormir em paz. Será que é só isso que Deus espera da nossa vida de adoração a Ele? Ou é uma atitude de celebrar a Deus com alegria, da sua provisão, da sua presença, do seu relacionamento comigo e com Ele, de modo completo, verdadeiro, não só algo temporário. Não adoração que acontece só quando tem o culto de oração na quarta-feira, em que eu tenho que ir lá e ligar a minha televisão, já que você não pode chegar na igreja. Ou só na célula, porque tem que participar, senão o pessoal fica pegando no meu pé. Ou eu tenho que estar nos jovens, ou nos adolescentes. Eu tenho que estar nesse grupo. Eu preciso estar na escola dominical. Ou eu preciso estar agora logado na internet para assistir o culto domingo à noite. A nossa adoração, ela se baseia simplesmente nisso. Irmãos, isso é plantar mal. Não espere colher bênçãos de um tipo de atitude assim. Isso é muito pouco. E não dá para você esperar que só os outros façam por você. Você precisa ser responsável e desenvolver mais a sua adoração ao Senhor. Nós temos muitos recursos, de novo, que você pode encontrar, tanto de músicas, tanto de mensagens, de edificação a Deus no seu dia a dia, de testemunhar de Deus para outros, de viver isso no seu dia a dia. Isso é celebrar a Deus. Você quer ter certeza de colher bênçãos no futuro? Comece semeando a adoração ao Senhor. Meu desejo era realmente fazer o ponto 3 aqui, em vez do ponto 2. Semear mais conhecimento, semear mais celebração, mas a terceira coisa que Oséias fala é semeie mais comprometimento. Meu desejo lógico, na minha mente, era chegar e dizer: semeie mais conhecimento. Agora que você conhece, você se compromete, e porque você compromete, você adora. Só que Oséias, ele colocou invertido aqui, e eu vou seguir a ordem dele. Por quê? Porque eu acredito que o comprometimento é uma decisão de viver isso agora no meu dia a dia. Agora que eu estou conhecendo, dá até para usar isso como uma estrutura para a minha vida devocional, né? Eu vou ter meu tempo com Deus, então eu vou conhecer mais sobre Deus. Agora eu vou engrandecer a Ele pelo conhecimento que Ele me dá, vou adorá-lo por aquilo que Ele é. E por último, antes de fechar a minha Bíblia e terminar meu devocional, eu vou assumir um compromisso. Senhor, hoje eu vou viver isso. Eu acho que a gente falha muito no nosso devocional por uma razão. A gente não faz uma aplicação daquilo que a gente estuda. Daquilo que Deus te deu conhecimento hoje. Senhor, o Senhor está falando sobre isso, eu vou viver isso hoje. Porque, na verdade, irmãos, é isso que Deus quer que você faça. Porque o amanhã você não vai ter controle sobre o amanhã. E o amanhã Deus vai te dar o conhecimento de amanhã para você viver amanhã. Então no seu devocional você vive aquilo que você sabe que você deve viver isso hoje. Nesse último ponto é semeie mais comprometimento com Deus, ou seja, santidade. De um jeito bem prático. Só que quando às vezes eu falo a palavra santidade, a gente sempre pensa, eu não sei porquê, na nossa cultura a gente sempre pensa que é uma coisa para algumas pessoas mais especiais, mais capacitadas. Deixa o pastor ser santo, né? Eu sou um pecador, eu sou uma pessoa cheia de falhas, eu não vou conseguir fazer isso. Então eu acho que a ideia da palavra comprometimento ajuda bastante. É uma decisão de eu vou buscar realizar, eu vou buscar fazer, eu vou buscar comprometer, vou procurar viver isso na minha vida. Olha onde é que Oséias fala isso? Capítulo 4, versículo 12. Voltando para o capítulo 4, nosso texto principal, versículo 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oséias usa termos bem fortes aqui, bem duros. Mas ele está falando que eles estão deixando de amar o Senhor e se envolvendo em seu coração num outro amor. Eles estão barganhando com isso, esperando ganhar algo em troca. Por isso ele usa essas expressões aqui.
Tiago vai usar essa mesma ideia em capítulo 4, versículo 1, quando ele fala: vocês são infiéis. Vocês estão deixando a mim, vocês estão amando mais ao mundo do que amando a mim. Por quê? Porque eles não tinham compromissos. Eles não tinham responsabilidades com Deus. Havia esse comprometimento, falta de comprometimento com Deus. E Oséias está dizendo para o povo, ele está dizendo: eu estou prevendo para vocês sofrimentos e tragédias por causa dessa atitude de vocês. Vocês são completamente descomprometidos. O coração de vocês não está ligado com Deus. E aí é uma lista de males que eles estavam vivendo. Se você olhar para Tiago capítulo 4, é tão interessante porque ele resume isso. Se você quer olhar comigo lá, eu quero rever com você versículos 1 e 2 do Novo Testamento. Gálatas, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Olha comigo aí. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. Perdão, versículo 2. Versículo 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que Tiago está dizendo a mesma coisa de Oséias. Está falando: vocês estão tendo comprometimentos. Vocês estão deixando de ter comprometimento com Deus. Estão assumindo compromissos com o mundo. Estão assumindo compromissos com o mundo que está distante de Deus. Como é que nós fazemos isso? Quando nós assumimos comprometimento com Deus. Isso nos ajuda a ser infiéis, nos ajuda a evitar ser infiéis com Deus, a sermos comprometidos com Ele. Você quer colher bênçãos no futuro? Então semeie uma vida de santidade, uma vida de comprometimento sério, de viver aquilo de modo real, daquilo que você está aprendendo de Deus no seu dia a dia, no seu viver. Olha comigo Oséias 10, volta comigo para Oséias, se você não perdeu a sua marca lá. Oséias capítulo 10, versículo 12. Estou olhando bastante Oséias porque esse tema que ele está tratando, ele está expandindo eles nos capítulos. A estrutura do livro de Oséias está em cima dessas três coisas, desses três elementos. Conheçam mais a Deus, ele volta para essa ideia. Celebrem a Deus, sejam alegres com Deus, sejam felizes com o Senhor. Se regozijem com Deus. E por último, ele sempre volta para essa ideia: seja comprometido com o Senhor. Oséias capítulo 10, versículo 12 diz assim: então ele disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Deu para ver de novo esses elementos repetindo? É um chamado de amor de Deus para o seu povo. Através de Oséias, vez após vez, ele está repetindo: hoje é tempo de vocês plantarem bem, porque eu quero que vocês colham bem no futuro. Comecem para entender isso, que tipo de plantação você está fazendo, porque aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. A minha pergunta, irmãos, é bem simples. Você quer colher bem ou você quer colher o mal? Você quer colher bênçãos ou maldição? Tudo depende de você. Não importa o quanto eu gostaria que você plantasse na sua vida coisas boas, mas a decisão final é da sua vida. Eu só posso plantar na minha vida, nem na vida da Célia. Eu posso contribuir, eu posso me esforçar, eu posso ajudar, mas no coração dela é ela quem planta. A mesma coisa no coração do Lucas é a mesma coisa no coração da Diana. Ainda que nós somos família, estamos tão perto um do outro, ainda assim é uma responsabilidade individual. Não dá para terceirizar. Deus está dizendo para o povo de Israel: eu quero que vocês escolham bem, mas vocês precisam escolher fazer isso. Vocês precisam plantar e semear. Por isso eu acredito que Oséias colocou nessa estrutura, para que eles entendessem que esse comprometimento era o que ia fazer o conhecimento e a adoração a Deus ser uma coisa verdadeira, ser uma coisa real.
Irmãos, algumas vezes, nós falamos muito que o nosso coração é corrupto e a Bíblia fala sobre isso, Jeremias fala, ele é extremamente enganoso, mas muitas vezes nós que permitimos que o nosso coração se torne um campo tomado por arbustos e ervas daninhas. É a gente mesmo que não cuida do nosso coração. É nós mesmos que deixamos nosso coração abandonado e sozinho. E sabe o que vai dar? Vai crescer mato. Vai crescer coisa ruim. Nós precisamos cultivar e trabalhar em nossas vidas. E Deus nos ajuda também a limpar. Deus é que nos ajuda a transformar nosso coração num pomar. Quer ver isso? Oséias capítulo 14. E Oséias vai terminar dessa maneira. Olha como é que ele termina a sua carta, essa profecia para o povo de Israel. Olha comigo Oséias capítulo 14, versículos 4 até o versículo 8. Olha a maneira esperançosa que ele termina uma carta extremamente difícil para o povo de Israel. Ele diz aqui no versículo 4: Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, e o seu esplendor será como da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os teus ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o seu futuro. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo para o seu povo: eu estou pronto para limpar a sua vida, para que ela se transforme num pomar. Deus está dizendo: eu quero que vocês sejam esplendorosos, eu quero que vocês frutifiquem, mas vocês precisam começar a semear certo, para então poder colher as bênçãos depois. Como que você está plantando hoje? Quais têm sido as suas escolhas? Você sabe em que áreas você não está plantando bem? Muda. Comece para compreender o Senhor se você não conhece. Entender bem o que é que Deus diz sobre aquela área. Comece para celebrar com alegria o Deus que nós temos, o Deus que é o seu Deus, que é o seu Senhor. E por último, assuma compromissos. Nunca é ruim assumir compromissos. Uma frase que eu aprendi com o pastor Paulo, e cada vez que a gente tinha acampamento com os jovens vão lembrar, se você era desse período, sempre antes da gente entrar no ônibus e fazer as viagens para acampamento e grupo de jovens, o desafio sempre era não volte sem uma decisão tomada. Lembra disso? Você que estava lá, nesses ônibus? Não volte sem uma decisão tomada. Por quê? Porque decisões são muito importantes. E as nossas decisões, irmãos, são feitas na presença de Deus. E Deus, ele honra muito as nossas decisões. Comece para decidir, semear certo, para então você poder colher as bênçãos depois. Deus, ele quer abençoar. Ele quer abençoar a sua vida, ele quer abençoar o seu lar, ele quer abençoar a nossa igreja. Mas nós precisamos começar a plantar do modo certo. Que Deus nos ajude a poder fazer isso com sabedoria. Vamos orar, Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, nossas dificuldades, nossas limitações. O Senhor conhece, ó Deus, às vezes até a nossa falta de compreensão. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ilumine no nosso entendimento. Nos ajuda, ó Deus, para ter da Tua palavra, ó Deus, a compreensão e o discernimento correto, para viver de uma maneira não só que te agrada, mas também que resulte em frutos para o nosso próprio viver, para poder colher as bênçãos do Senhor. Mas tudo começa com a maneira que nós estamos plantando agora. Se há pessoas que estão aqui que têm plantado bem, obrigado a Deus pelas suas decisões, pelo seu desejo, ó Deus, de engrandecer o Senhor. Continua fortalecendo esses irmãos nos seus lares, no seu dia a dia, na sua família. Mas também, ó Deus, o Senhor conhece essas nossas limitações. E se há irmãos aqui, pessoas que estão aqui que ainda não estão plantando do modo correto, sabe onde está sendo a dificuldade, que possa fazer a mudança e descobrir, ó Deus, a alegria de ver florescer o seu coração, o seu relacionamento com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, a alegria do Senhor.
E é por isso que nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te pedimos tudo isso em nome do nosso Salvador maravilhoso, nosso Jesus. Amém.